Diário não oficial do Brasil. Dia 63/366, 3 de março, terça-feira, ano 2. 1. Quem nasceu para Olavete nunca chega a Piketty. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o economista Thomas Piketty hoje na França para debater saídas para o combate à desigualdade no mundo. 2. Piketty é autor do livro Capital no século XXI e coordena um laboratório que busca saídas para a desigualdade como uma questão política fundamental para o momento contemporâneo. Convidado a apresentar a experiência brasileira no combate à miséria, Lula ponderou que nós temos que expor as desigualdades como um problema político, uma questão de dignidade humana. Não haverá diminuição da desigualdade se a gente não mexer no coração da riqueza. Ao final do encontro, na Escola de Economia de Paris, se falou desse ser o início de uma longa colaboração para aprofundar o debate sobre a desigualdade no Brasil e no mundo. 3. Ajudar a criar indignação diante da concentração de renda no mundo, essa é uma tarefa política fundamental. Pesquisadores da desigualdade em todo o mundo participam do encontro em Paris. Segundo Lula, não existe explicação humanitária para um cidadão ter 100 bilhões de dólares na sua conta e 100 milhões de pessoas não terem o que comer. E afirmou: não sei quanto tempo vou viver, mas se eu puder, quero ajudar a criar indignação com a concentração de renda no mundo. Humanidade, senhoras e senhores. Humanidade. Dia 62/366, 2 de março, segunda-feira, no 2. Algumas curtinhas observações da República. 1. O sofrimento do povo brasileiro é resultado do ataque à democracia no país. Frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao receber o título de cidadão honorário em Paris. É irresistível pensar que o príncipe de Higienópolis nunca conseguiu ser reconhecido na cidade em que tem um apartamento de luxo enquanto Lula é cidadão. 2. As escaramuças no governo continuam. A namoradinha do Quarto Reich e o pseudo-filósofo terraplanista, que tem um globo terrestre no seu escritório, se desentendem quanto à ocupação de cargos. 3. O Conselho de Ética da Câmara de Deputados vai julgar 5 deputados por quebra de decoro, todos do Bolso Partido. Ou seriam do ex-Bolso Partido? Não sei. Tudo é muito movimentado na República de Rio das Pedras. 4. O Conge e seus representantes colocaram gasolina no motim do Ceará. Assim, fica claro em definitivo de que lado o marreco leigo de Maringá dança. De samba ele não entende nada, no máximo marchinha militar. Já basta para disputar o papel de Führer. Mas, mesmo com tanto combustível, aquele governador do PT conseguiu resolver a crise. 5. O governo brasileiro está irritadinho com a OMS. Quer ser declarado incapaz de conter o avanço do coronavírus. Depois do desmonte do SUS, o governo quer se apressar em decretar uma pandemia fora de controle para que se desvie o foco de interesse da população enquanto destrói o que ainda resta do país. 6. Mas já temos muitas pandemias. Os abusos sexuais de crianças e adolescentes estão batendo recorde, cresceram num nível assustador. Enquanto desmonta a assistência ao HIV, tratado como problema moral para justificar a falta de investimentos, temos 1 milhão de casos por ano. 12 feminicídios por dia e a morte da população jovem e negra. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. 7. Na luta de classes no país, a elite trombadinha usa qualquer expediente. Tortura, prende e mata sem pudor. Esse é o projeto. Dia 61/366, 1º de março, domingo, ano 2. 1. A agenda neoliberal de destruição do país segue agora com a bênção de Fernando Henrique Cardoso, que sai em defesa do ex-capitão, apesar das rachadinhas e outras mumunhas. A pauta é invejável para não ficar pedra sobre pedra das políticas sociais que um dia fizeram a diferença para os brasileiros e aos olhos do mundo. A fração do capital, que ganha com isso, deve ter avisado ao príncipe que o serviço ainda não terminou e que ainda tem carne no osso. 2. Um jornalista chama a atenção para a estratégia de comunicação embutida na movimentação pré-golpe. Enquanto todos se distraem aferindo se estão em curso as preliminares do golpe ou se não tem golpe, o caso do miliciano silenciado é esquecido. Assim, os arquivos queimados e que poderiam ser do interesse de Flávio B., o bolsofilho sem sobrenome, e mesmo as polêmicas transações do influente secretário de comunicação
vão desaparecendo. Agora, as possíveis situações de conflito de interesse e improbidade administrativa podem voltar à tranquila condição de normalidade. 3. O racismo explícito do disfuncional já caberia em uma prisão, mas também estamos no país em que as leis são para alguns e, no extremo, fabricadas sob medida. Ao responder a um elogio de um apoiador negro em um evento do partido que pretende criar, o ex-capitão se refere a ele utilizando uma medida de peso usualmente aplicada a animais. Você está com 8 arrobas. Reincidente não se constrange com a violência explícita e racista que diz serem crime inafiançável. 4. Como denominar alguém tão vulgar nos mesmos termos com que se refere às pessoas? Galo de briga? Na verdade, haveria também uma referência à rinha de galos, uma prática cruel e ilegal, tão comum em algumas periferias, assim como as milícias, e com algumas semelhanças com o estilo de gestão que destrói o país. Uma rinha de galos em permanente atividade em uma hipotética república de Rio das Pedras, com seus apostadores ao redor da arena. Dia 60/366, 29 de fevereiro, ano 2, sábado. 1. Na República de Rio das Pedras, os estados do Nordeste devem ser campos de experimentação e destruição. Depois de aparecer assassinado na Bahia, um dos poderosos chefões do escritório do crime, em um episódio controverso com a participação da Polícia Militar, cresce o temor de que o lado miliciano da força seja um projeto com comando nacional. 2. No Ceará, outro estado que não votou no ex-capitão, a polícia protagoniza o crime. O nível de violência no estado chegou a ser insustentável face ao motim da corporação, porque greve de policial é crime, especialmente se eles se mantêm armados, tomando quartéis e atirando em senadores. A resposta da República é retirar o apoio das Forças Armadas para a contenção da milícia-polícia. 3. Ao que parece, a reação dos governadores do Nordeste conseguiu fazer recuar a ameaça palaciana de retirar o apoio do exército. Nem sempre é só voluntarismo e histeria na República. A velha correlação de forças e o pacto federativo funcionam ainda, e assim as Forças Armadas ficam. 4. No vai e vem da republiqueta, o joguinho do momento é o do golpe. Primeiro um vídeo virulento com ameaças à democracia, depois diz que não fez e faz de novo, faz cara de paisagem e recua. O balão de ensaio eleitoral continua ad infinitum, porque assim vive o ex-capitão, que só causa prejuízos e conduz o país para o fundo do poço, como se estivesse num permanente bate-boca desqualificado e irresponsável. Quem sobreviver há de ver o fim dessa bandidagem perversa por susto, por grito, por voto ou, quiçá, pela revolução. Dia 59/366, 28 de fevereiro, ano 2, sexta-feira. 1. O golpe continua em curso. O fato de não aprovar, não dizer amém a todas as pautas que o ex-capitão apresenta, vale um adjetivo: chantagista. E assim, o governo segue manipulando seus incautos eleitores, porque os que não são incautos estão plenamente satisfeitos, dispostos a financiar atos virtuais e eventualmente offline pelo fim dos inconvenientes democráticos. E contam com forças armadas auxiliares, oficiais ou não, para dar prosseguimento à necropolítica do neoliberalismo dos decrépitos Chicago Boys do dólar a quase R$5. 2. Na Índia, em torno de 400 mil agricultores se suicidaram, vítimas do neoliberalismo implantado por lá há 30 anos. Lá, o projeto de Estado mínimo reduziu, como faz aqui, os investimentos em segurança alimentar e desenvolvimento rural. A água subterrânea utilizada pelos camponeses está acabando. A morte de crianças abaixo de 5 anos por ano alcança números assustadores. São 21 mil crianças desnutridas por ano. Informações do Jornal Brasil de Fato. Esse é o futuro que inspira a arquitetura da destruição tupiniquim. 3. Além de toda a restrição de crédito, dos privilégios ao agronegócio, consequentemente à monocultura e da privatização da água, ainda temos aqui o agrotóxico inviabilizando a nossa alimentação. Um pacote do veneno que tornará a aprovação dos agrotóxicos automática, vem contaminar mais ainda nossa terra, nossas águas e nossos corpos, é claro. Uma portaria do Ministério da Agricultura, publicada ironicamente no Dia do Idoso, ontem, concede liberação automática a novos agrotóxicos que não forem analisados por eles próprios no prazo de 2 meses, apesar de,
com a estrutura atual, não possuírem capacidade para atender a demanda nessa velocidade. Informações também do Jornal Brasil de Fato. Enfim, somos o paraíso reverso. Observação. E como o golpe é internacional e repetido, como um martelo programado, um estudo do Massachusetts Institute of Technology concluiu agora que a questionada eleição de Evo Morales na Bolívia, que a Organização dos Estados Americanos acusou de ser fraudada para abrir espaço para os golpistas, não apresenta evidência estatística de fraude. Mas o estrago contra a democracia já está feito, é assim que funciona. Dia 58/366, 27 de fevereiro, quinta-feira, no 2. 1. Enquanto a bolsa despenca, o dólar dispara, o coronavírus ameaça e o síndico disfuncional se mantém no desgoverno do desmonte e da destruição, as mulheres se organizam. 2. O carnaval feminista das mulheres que sustentam o país foi vitorioso no desfile das escolas de samba, dando destaque às ganhadeiras de Itapuã, grupo de cultura popular, de cultura de resistência de mulheres que lutam. 3. O Carnaval das Mulheres em Salvador tomou a cidade na mudança do Garcia, um momento de resistência que ocupa as ruas e leva suas pautas para o desconforto dos palanques oficiais. Mas não é só Salvador que tem blocos com pautas feministas. Recife, Olinda, Rio, São Paulo foram algumas das cidades citadas pela grande imprensa. 4. As mulheres não são somente as rainhas da bateria. Formam baterias inteiras, como a banda Didá, em Salvador, e a Ilu Obarimim, em São Paulo, formadas ambas por mulheres negras. 5. Recife tem o Maracatu Baque de Mulher e o bloco Vacas Profanas. No Rio, Maria vai com as outras e Mulheres Rodadas. Em São Paulo, Tocuxona, Ciciricando e Pagu. A pauta feminista para a preparação da Greve Internacional de Mulheres já está na rua. Dia 57/366, 26 de fevereiro, quarta-feira, no 2. Hoje esse diário tem forma de bilhete. Absolutamente afeito a roubos histéricos, o guarda da esquina pretende transformar o país na República do Rio das Pedras. Para isso, conta com a namoradinha do Quarto Reich, sádicos de pijama, fanáticos, lunáticos, fundamentalistas e milicianos. O primeiro sinal foi dado pelo marreco leigo de Maringá, que tentou utilizar a Lei de Segurança Nacional para vinganças pessoais. É a nova versão da Golden Shower 2020. Incapaz de entender o pensamento crítico, o ex-capitão parte para a escatologia política. É preciso o grito das ruas antes que nos imponham novamente o silêncio. É preciso acordar antes que seja demasiado tarde.